Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditação do Anjo na Guarda de Maria Valtorta. Domingo da oitava da Ascensão. Domingo da Ascensão. Festa da Ascensão de Jesus. Foi dia 2 de junho de 1946 e Azarias diz: é realmente, inteiramente para você, alma minha. Para você nesta hora. Para você iluminar seu coração com raios de esperança, e esperança confiante no Senhor, seu Pai, irmão e esposo. Olha, começa com as palavras da tua oração interior. Ouve, Senhor, a voz da minha oração. O meu coração fala contigo. Sim, o teu coração fala verdadeiramente ao Senhor teu Deus, e com palavras que não imploram pelas necessidades da terra, pelos confortos físicos da terra, por nenhum daqueles pedidos habituais que os homens fazem, que pedem ao Altíssimo muitas e muitas coisas da terra. Não é pecado pedir por elas. O Santíssimo Senhor Jesus ensinou os homens a pedirem o pão de cada dia. Mas se fosse para meditar corretamente sobre isso, ele colocou este pedido para uma necessidade inteiramente humana após os 3 pedidos mais sublimes, para que o Santíssimo Nome de Deus receba as honras que lhe são devidas, que o seu reino venha e que sua vontade possa ser feita na terra como é feita no céu. A oração perfeita, porque é ensinada pelo próprio Verbo encarnado, como uma andorinha de luz amorosa, depois de ter subido ao alto, desce com um rápido bater de asas para suplicar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas vemos que imediatamente sobe novamente da necessidade animal de alimento para as necessidades espirituais da alma e voa, iluminada mais uma vez pela vontade de perdoar a criatura como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, pedindo para ser perdoado, e termina por pousar, depois de ter ele completado o ciclo da oração perfeita. Livrai-nos do mal. Novamente aos pés daquele a quem, enquanto adorava, chamou de Pai Nosso no início, pedindo a Ele o que um pai amoroso pode fazer pelos filhos, defender os filhos da tentação do mal. Esta oração, sem lacuna ou defeito, ensina o homem como, porquê e para que ele deve orar. Mas o homem geralmente não faz nada, além somente de pedir o pão nosso de cada dia, as coisas materiais pesadas. E se fosse apenas pela necessidade de pão, mas quantos pedidos tolos, e mesmo até ofensivos, levam as orações ansiosas do homem. Ora, aquele que ora apenas pelas coisas espirituais e para a glória de Deus e o bem-estar de seus irmãos, é como uma estrela que arde no cinza uniforme da humanidade. O céu vê, então, essas pessoas solitárias em oração, e sua súplica ressoa em um dourado da voz, em meio ao canto dos pedidos estridentes, ansiosos e pobres de 90% das criaturas. Na verdade, e se por um instante o perfeito concordasse com os pedidos de imperfeitos, isto é, da humanidade que de boa vontade ama a imperfeição, veríamos coisas acontecendo que seriam pecaminosas, pois o homem raramente se abstém de orar para ter seus instintos secundados, para ter seus desejos viciosos saciados. Ou se não chegassem ao pecado, ainda seria um rebaixamento da criatura, que, esquecida de ter alma, preocupa-se e anseia apenas em dar alegria ao seu corpo material. Mas bem-aventurados aqueles que podem orar pelo Espírito e pelas coisas espirituais. Mais bem-aventurados aqueles que podem orar nem mesmo para pedir coisas sagradas, mas para dizer: você sabe, Senhor, o que é melhor para mim, me dê o que é melhor para ti, do que o Senhor acredita ser melhor para mim. Mas bem-aventurados ainda são aqueles que se esquecem de si mesmo e pedem a Deus que faça sempre o seu melhor, mas apenas dizem assim: oro para que seja cumprido o que é para mim somente para a sua glória, e o que pode servir para santificar os meus irmãos. É isso aqui que eu peço. De vez em quando eu peço alguma coisa, quando meu marido está muito desesperado,
Aí eu peço para Jesus, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor, manda só o que é melhor para nós. De vez em quando, mas a maioria das vezes eu oro para que seja cumprido somente a glória de Deus e o que servir para a santificação dos irmãos. Eu sou assim, eu sou mesmo, não tenho vergonha de falar. Não tenho vergonha de falar. A verdade precisa ser dita. A humildade é a verdade. Então, aquele que está orando se eleva para a oração perfeita. Para aquele que se esquece da sua vontade e ter o martírio e roga pelos outros. É a oração do Santíssimo Jesus na cruz, ainda mais elevada do que a oração da obediência no Getsemane. Mais elevada porque é a caridade perfeita. Pai, perdoa-lhes. Quando dizes, Pai, não por mim, mas pelo bem que muitos irmãos podem receber dele, para que este bem aumente a tua glória, então tocas a oração perfeita, a da criatura que adere ao seu Deus tão intimamente que se funde com ele e tem os mesmos desejos que ele, vida na divina vontade. O bem, a santificação e a glória dos homens para dar glória ao Senhor. A voz de sua oração é isto. O teu coração fala sim com Deus e Deus por isso te ama como uma filha querida. Oh, glória a Deus, Senhor, obrigado. Procurei seu rosto e procurarei o seu rosto. É isso mesmo. Nunca imites aqueles que depois de terem buscado o rosto de Deus na hora da necessidade, não procuram mais depois quando a graça já foi obtida. Ou aqueles que, tendo recebido uma graça, não procuram mais o rosto de Deus como se ele fosse um inimigo desagradável aos olhos deles. Misericórdia, tá louco? Não, a vida de uma alma amorosa deve ser começando já na terra o que será no céu. Um contínuo fixar-se na divindade para adorá-la, honrá-la, amá-la, deleitar-se nela e apreender suas palavras de luz. Como nós, anjos, em necessidade, elevar o olhar espiritual a Deus na satisfação da graça obtida, elevar o olhar espiritual a Deus na tristeza, elevar o olhar espiritual a Deus em solidão, elevar o próprio olhar espiritual para Deus, receber ajuda e agradecer a Ele, compartilhar a sua alegria com Ele, ter alguém que mostre compaixão pela sua dor, para não estar só. Ai, que alegria! Poder manter o olhar fixo na divindade. Maria, esta é a bem-aventurança do céu. Então ele está falando para Valtorta. Valtorta, esta é a bem-aventurança no céu. Vês? Para cumprir o toque final da mais agonizante e completa paixão do Redentor, foi permitido que a divindade deve se esconder de seu espírito. Na hora que ele estava na agonizante e completa paixão, a divindade estava escondida do seu espírito. E então o desejoso, heróico, silencioso, em dor, lançou o grito de sua completa tristeza. Pai, por que me abandonastes? Oh, se entrasses profundamente na imensidão da dor, que é esta, esse abandono de que Jesus se sentiu do Pai. Se entrasses profundamente na imensidão da dor, na plenitude da dor que esse grito de Cristo contém, o céu estremeceu, a divindade teve que se obrigar a resistir, a não ter misericórdia do próprio Filho, para que tudo seria compensado depois, tudo completo e preenchido na expiação da humanidade que abandonou Deus seguindo o tentador. Então, abandonaram Deus, então Deus abandonou Jesus nesse momento, para expiar a humanidade. Olha, tá vendo? Então, abandonaram Deus seguindo o demônio, Adão e Eva abandonaram Deus seguindo o demônio. Aí Jesus foi abandonado por Deus naquele momento da expiação, para poder expiar plenamente o que aconteceu com os dois, Adão e Eva. Os anjos ali estremeceram ante o aparecimento desconhecido da divindade. Pela primeira vez, impiedosos, choraram, meditando e compreendendo plenamente o abismo do pecado que Lúcifer e os outros rebeldes haviam alcançado ao instituir o mal e provocar os sofrimentos subsequentes, culminando-nos da grande vítima, Jesus. Eles enfeitaram o Verbo encarnado mais obediente e manso, comparando-o com tudo o que foi e será criado,
E mesmo no reinado das trevas, aquele grito produziu um tremor e exterminou o último pensamento tenaz de que um dia eles poderiam ser perdoados. Não, a terra desabou e o véu do templo rasgou-se. Os túmulos foram abertos com o alto grito com que o Marte entregou seu espírito. Mas foi o horror do deicídio cumprido, o sinal dado aos incrédulos e odiosos, o início de alegria dos justos que esperavam, que fez tremer a terra, rasgar o véu e os justos emergir dos túmulos. Oh, enquanto o grito de abandono perfeito abalou os espíritos, todos os espíritos, e os esmagou em uma angústia que nunca existiu e nunca existirá novamente. Pois o abandono por Deus, não poder fixar-se em Deus, é a maior prova para os vivos e o maior castigo para os mortos. E aqui não era apenas a prova dada a uma criatura, não era apenas o homem que se encontrava separado de Deus, mas era a palavra, não mais em contato com o pensamento. Era o filho separado do Pai, Deus Filho com amor perfeito, que já não sentia o amor perfeito de Deus Pai e desoladamente amava sozinho. Uau! Tu, alma minha, és uma vítima, mas não és a grande vítima abandonada. Ninguém é, só Jesus que foi abandonado. Esta desolação, portanto, não te é dada. Tu sabes para compreender. Tu a consumaste para libertar tantos irmãos e irmãs do desespero da ferocidade humana. Você o teve no tempo certo, não mais agora. Erga o olhar da sua alma, olhe, delicie-se, cante o aleluia comigo. A divindade mantém você sob o seu olhar amoroso, como a galinha faz com seus pintinhos. Reúna-se sob esse bendito esplendor. Façamos uma pausa, pare de escrever e eu pararei de falar e vamos adorar. E agora, emergindo do fogo santíssimo inteiramente fortalecido, purificado, inflamado e disposto, diga a palavra da oração. Ó Deus, faze-me ter uma vontade sempre devotada a Ti, e deixa-me servir a Vossa Majestade com um coração sincero. Sim, que a Tua vontade nunca prevaleça, que nunca conheça o cansaço, nem se sujem de concessões, nem diminuem com reflexões destinadas a julgar se a Santíssima Vontade, segundo o juízo humano, te dá ordens que não te parecem as melhores. Sempre tenha esta fé real de que Deus não faz nada além de coisas boas. Haja, e mesmo que você não entenda imediatamente o motivo de uma ordem, haja. E mesmo que a ordem pareça perigosa para você, haja. Sirva com um coração sincero. E isso é tudo. Servos bons, devotados e fiéis nunca censuram as ordens de seus senhores. Eles sempre se submetem ao seu julgamento, o que para bons servos é sempre perfeito. Agora você não está, de fato, servindo a um rei, um príncipe. Qualquer senhor da terra, que por melhor que seja, está sempre sujeito ao erro. Mas você está servindo ao Senhor Deus onipotente, sábio, bom, portanto, com a calma de quem sabe que é comandado por quem não erra. Ouve e age segundo a sua vontade. É uma ordem que te dá alegria? Não se orgulhe, mas age e adore, louvando a Ele o Senhor. É uma ordem que a atormenta? Não desanime, mas haja e ame, obedecendo a Ele o Senhor. Ouçamos agora o apóstolo Pedro, o grande e bom Simão de Jonas, que se formou com um esforço constante e doloroso de boa vontade para se tornar digno de seu mestre, sem cálculos para o futuro, com o único estímulo de dar alegria ao seu rabino e a Deus. Ouçamos o homem que soube tornar tudo o que viveu em si mesmo em um dom para o seu futuro ministério, tornando-o humano espiritual pela força do amor, e se tornou o pai dos povos, o pastor, mestre e timoneiro da igreja, mas acima de tudo o pai da mais dócil e firme paternidade por todos os filhos que o seu Jesus lhe confiou, com as 3 recomendações depois das 3 profissões de amor. Alimenta meus cordeiros e alimenta minhas ovelhas. E Pedro, o apóstolo e pastor, fala com você, cordeirinha de Cristo, do rebanho. Ouça, sede prudente e vigilante na oração.
mas acima de tudo tende caridade constante entre vós, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Ele entendeu bem a lição de seu Senhor como israelita adulto e a transmite a seus filhos e irmãos que não são perfeitos, que precisam de contínuas absolvições por suas faltas, que nem sempre têm o absolvedor pronto, emboscado de mil maneiras, e a cada momento pode soar a lista de chamada perante o juiz eterno. Está aqui o absolvedor, o amor. Cada pecado, cada omissão e cada imperfeição, o que senão um colapso momentâneo ou persistente do amor no homem? O pecado mortal, obstinado, impenitente é o colapso persistente do amor, o coma, a agonia mortal que termina em morte eterna. O pecado venial é um colapso menos profundo, mas ainda mantém a alma em estado de dormência. A imperfeição é ainda menor. Se involuntário, dificilmente é uma queda momentânea de vigilância amorosa, mas o homem morreria asfixiado mesmo se parasse com muita frequência na respiração e, portanto, o homem morreria também como resultado de alfinetadas repetidas sem limites. Ele não sangraria até a morte, mas morreria de exaustão a ponto de agonizar. E não é diferente para o espírito. Deve-se confirmar mesmo quando se está ferido com pequenos furos, e o absolvedor que confirma, que também mantém as pessoas prontas para a chamada para que não tenham que temer, é o amor. Compensar com o amor o colapso mais ou menos grave do amor ocorrido. Reconquistar o Deus perdido com amor. Amor ao próximo, oferecido a Deus para que Deus queime as vossas faltas com o seu amor e as cubra com a sua misericórdia para com os humildes, que reconhece o amor e restaura com os meios adequados a miséria da criatura que tão facilmente mancha sua alma. Nesta vida e na outra, as faltas que não merecem condenação são compensadas com amor. Quando o espírito aprendeu a amar de forma a não ofender mais o amor, então é abençoado. Não tema a morte súbita ou o julgamento de Deus. Não são coisas que causam medo, mas não temam cumprir o amor. Os pecados contra o amor provocam a severidade de Deus, e somente aquele que deve enfrentar essa severidade deve ter medo da morte. Outros não deveriam. Quer venham lentamente ou com um raio rápido, não faz mal ao espírito continuamente lavado pela caridade. O amor deve ser tão grande em ti que até um simples olhar seja uma carícia para os teus irmãos, que é tão cheia de amor. E verdadeiramente, quando Deus está tão vivo no espírito, que é inteiramente um com a criatura, o olho humano torna-se aquela fonte de paz, de afeto, pela qual quem sofre se sente consolado. Quem está só se sente como irmão, e quem duvida chega à fé, pois como no tempo dos primeiros cristãos, aquele que se converte é amor. Vejam como eles se amam, os pagãos diriam entre si, e com este meio simples e sublime os cristãos fizeram prosélitos mais numerosos e convictos do que se tivessem falado de maneira erudita do amanhecer ao anoitecer, e conduzido disputas e exercido pressão. Por que hospitalidade sem calúnias? Pratique hospitalidade sem calúnias. É isso. Nomes que Pedro dá às formas materiais de amor ao próximo, mas o mesmo conselho é válido para todos. A caridade deve ser silenciosa, modesta, compreensiva e prudente. O nosso Santíssimo Senhor disse assim: que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, e não apenas para esmolas, mas também para outros tipos de ajudas para infortúnios em um nível superior, isto é, moral e espiritual. Caridade deve ser capaz de agir e permanecer em silêncio, para quanto a estar livre de toda escória, mesmo para mera surpresa, o pensamento íntimo. O que está acontecendo com meu irmão prejudica a caridade, embora apenas ligeiramente. Jamais julguem, nem mesmo em seus corações, pois o olho divino também desce em seus corações e lê tudo. Não se encha de orgulho dizendo: eu sou mais santo porque não tenho essas coisas que diminuem o meu irmão. Não mais santo, mais afortunado, mais protegido. E por quê? Só por causa dos seus méritos? Não seria um grande mérito, em vez disso, pensar humildemente que Deus o poupa porque você é mais imperfeito de todos e Ele não quer sua ruína? Olha que interessante, muito bom isso aqui. E agora especificamente para as porta-vozes.
Eis a palavra de Pedro, cada um segundo o dom recebido, coloque-o ao serviço de todos os outros como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Vocês, vós, tiveram o dom de receber as palavras santíssimas, para transmiti-las aos seus irmãos. Agora façam-no com alegria, humildade, diligência e generosidade. Vocês que são dirigentes dos porta-vozes, os padres, receberam o dom de guiar estes instrumentos. Façam-o com alegria, diligência, caridade, paciência e heroísmo. Não permaneçam sentados dizendo, o Senhor vai agir sozinho. Disseram a vocês que não tentem o Senhor e não sejam servos inúteis. Se você permaneceu inativo esperando se o Senhor vai agir, você tenta a Deus e será um servo inútil, não mais com qualquer sabor do seu sal, não mais bom para guardar o que Deus lhe confiou, que deve ser sempre protegido, pois Deus fala ao espírito do porta-voz, mas as vozes não são apenas espírito, mas também carne e intelecto. Tá vendo? Ele está falando assim que os padres, eles têm que ajudar a pessoa que eles estão dirigindo, não deixar para que Deus resolva tudo. Na hora que eles veem que a pessoa está precisando deles, eles têm que dar atenção. Vigie e mantenha vigilante, para que a carne e o espírito não sejam seduzidos pelo inimigo que os observa para tentá-los, derrotá-los e levá-los ao declínio. Não leve as porta-vozes ao orgulho, exaltando-as. Não leve as porta-vozes ao cansaço, deixando-as sem ajuda. Não faça com que as porta-vozes diminuam, deixando-as sozinhas. Não fale na caridade com as porta-vozes. Não falhe na caridade com as porta-vozes. A cruz delas é feita de chumbo pesado, e tudo serve para tornar mais pesado. Se elas não tivessem amor, elas não poderiam carregá-lo. Você, que é o diretor espiritual, deseja piorar as coisas com as pedras da indiferença, incompreensão, preguiça e espera excessiva por ajudas sobrenaturais? Deus fez de você pastores, destes também. Deus fez de você sacerdote, irmãos destes também. Você está ouvindo, Pedro? Então era o tempo em que as porta-vozes, pelo justo decreto de Deus e pelo ardor dos primeiros cristãos que verdadeiramente amavam com heroísmo, eram frequentes. Aqui está Pedro, que diz: se alguém fala, fale como quem expõe os oráculos de Deus. Se alguém exerce um ministério, faça-o pela virtude comunicada por Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem é glória e governo para sempre e sempre. As porta-vozes não podem apropriar-se das palavras que recebem. Isso seria um roubo sacrílego. Os sacerdotes que dirigem as vozes e todas as outras almas não podem, por nenhum motivo, recusar ou conduzir seu ministério com cansaço, porque isso significaria desdém à virtude comunicada por Deus aos seus ministros. E quem abusou ou deixou seu dom inativo estaria cometendo um pecado aos olhos de Deus. O objetivo de todo aquele que deseja ser justo é dar glória a Deus, e ao Senhor dar glória por tudo o que Ele é, nos caminhos do bem, e porque Ele lhe dá os meios para ser tal. E tu, alma minha, descansa na promessa de nosso Santíssimo Senhor Jesus. Não te deixarei órfã. Vou, mas voltarei, e teus corações se alegrarão. Pai, ao vir a ti, não peço que os afaste do mundo, mas que os salve do mal. O Consolador está chegando, Maria. Ele é precedido pela oração e pela promessa ao Santíssimo Jesus. Ele está vindo. Aleluia, aleluia, aleluia. E depois de ter adorado e louvado o seu Senhor, Santo Azarias me diz: diga a Marianol para compreender as palavras de forma sobrenatural. Nada mais. Eu, Padre Mariano de Santos, da Ordem dos Servos de Maria, que durante vários anos levou a Eucaristia à enferma Maria Valtorta. Ah, tá. Quem escreveu foi o Padre Mariano de Santos. Interessante. Está escrito aqui. Amém, Fiat.